Graças ao Senhor, irmãos, podermos realizar este treinamento em meio ao caos satânico. A economia divina ainda progride, ainda avança. Agora chegamos à mensagem 3. Como nos lembramos, o tema geral deste treinamento é a vontade de Deus. Na mensagem 1, houve um desvendar maravilhoso desse tema, o sentido, a definição e a meta da vontade de Deus, especialmente a partir do capítulo 1 de Efésios. Efésios, capítulo 1, é um capítulo grandioso ao revelar a vontade de Deus. O capítulo 5 menciona o bom prazer da sua vontade. O versículo 5. O versículo 9 menciona o mistério da sua vontade. E o versículo 11 fala do conselho da sua vontade. No meio desse grupo de versículos está o versículo 10, que nos diz que a meta da sua vontade é encabeçar todas as coisas em Cristo. Não creio que muitos leitores da Bíblia podem nos dizer, mesmo que você diga que a resposta está no capítulo 1 de Efésios, que a meta de Deus, a meta da sua vontade eterna é encabeçar todas as coisas em Cristo. Mas graças ao Senhor, estamos sob o ministério de Paulo, que abre. Paulo foi aquele que teve a revelação direta da vontade de Deus e ele escreveu isso, mas a maioria dos leitores dos escritos de Paulo ainda não entendem o que é a vontade de Deus. Então, na mensagem 2, houve um desenvolvimento excelente dos pontos-chaves da mensagem 1, mostrando-nos como podemos participar da vontade de Deus. Devemos considerar as mensagens 1 e 2 como uma mensagem por inteiro. Enquanto a mensagem 1 dá o fundamento, a mensagem 2 dá a aplicação e como participamos da sua vontade. A primeira coisa é que permanecemos sob o seu dispensar. A vontade de Deus é para uma economia, é para um dispensar. Temos de nos manter sob o dispensar divino e, se o fizermos, de acordo com o livro de Efésios, cresceremos em Cristo a cabeça em todas as coisas. Isso, ou seja, cresceremos em vida. E então, por crescermos em vida, funcionaremos a partir de Cristo a cabeça. Essa é a nossa participação na vontade de Deus. Agora, na mensagem 3, prosseguimos para ver como participamos nessa grande vontade de Deus. E como operamos, trabalhamos diretamente com Deus para levar a cabo essa vontade. Esse é um passo posterior e é uma palavra muito crucial. E eu lembro vocês, irmãos, que neste treinamento, quando falamos da vontade de Deus, estamos falando da vontade eterna de Deus, da grande vontade de Deus, da tremenda vontade de Deus. Não estamos falando da vontade de Deus em questões pequenas. É claro, Deus tem a sua vontade relacionada com todas as coisas, grandes e pequenas. Mas estamos falando da vontade de Deus no sentido mais significativo. Ok. Como participamos diretamente da sua vontade e como trabalhamos juntamente com ele para levar a cabo a sua vontade. A maneira é algo que estamos familiarizados. É a oração. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu repito, nesta mensagem,
quando usamos a palavra oração, nós a usamos no sentido mais elevado e nobre. Nós falamos sobre oração e fazemos muitos tipos diferentes de orações. O que veremos nesta mensagem é a oração mais elevada. É a oração para que a vontade de Deus seja feita na terra. Quero ler para vocês uma citação do livro do irmão Watchman Nee, o Ministério de Oração da Igreja. No capítulo 3 ele diz que devemos orar a verdade nas nossas vidas, para dentro da nossa vida e então para fora. Devemos orar todas as verdades que ouvimos e foram faladas, de maneira que essas mensagens não permaneçam apenas na nossa mente ou no nosso caderno, mas sejam manifestadas na nossa vida. Quantas orações definitivas são necessárias para isso? Eu gosto dessa passagem, irmãos, e eu creio que isso se aplica ao que ouvimos nas primeiras duas mensagens. Quão bom seria se todos nós orássemos todos os pontos naquelas duas primeiras mensagens. Nós os conhecemos, nós ouvimos, mas será que nós oramos essas coisas para dentro de nós? Tomamos essas coisas para dentro de nós por meio da oração? Eu sinto que ainda há uma limitação sobre a qual todos estamos ainda. A limitação das atividades externas, a limitação de viagens, todas essas coisas. Irmãos, esta é uma oportunidade excelente para nos devotarmos à oração. Nós temos mais tempo, temos menos atividade agora nestes dias. Vamos usar esse tempo para a oração e o ministério da palavra, especialmente orar sobre o ministério da palavra. Mais uma citação antes de começarmos. Isso é de outra mensagem de Watchman Nee, cujo título é O que é oração? E ele diz: a oração não muda o que Deus ordenou. A oração nunca muda coisa alguma. A oração apenas cumpre aquilo que Deus já ordenou. Caso contrário, a falta de oração e a ausência de oração muda as coisas. Quando o povo de Deus não trabalha juntamente com Deus, ele permitirá que muitas coisas que foram ordenadas por Deus sejam atrasadas e não se cumpram no tempo. Muitas pessoas acham que através da oração deles eles vão mudar a mente de Deus ou fazer com que algo mude, mas isso contraria o princípio mais fundamental da oração, que é que a oração se origina e deve ser originada na vontade de Deus. E as orações que são respondidas são aquelas que são feitas segundo a vontade dele. Agora, podemos entrar no esboço. Na verdade, é um esboço simples, com apenas 3 itens principais, mas que são muito cruciais. O Algarismo Romano 1 diz: embora Deus tenha uma vontade para tudo, ele não age independentemente. Antes, ele quer que a vontade humana na terra ecoe a sua vontade antes de fazer qualquer coisa. Esse é um princípio grandioso na economia de Deus. Você pode perguntar, por que é assim? Porque se Deus quer fazer algo, quem pode impedi-lo? Ele é onipotente? Ele já sabe o que quer fazer? Por que ele não simplesmente faz? Bem, essa é uma pergunta que você tem que fazer para Deus. Deus opera segundo princípios que ele próprio estabeleceu. E esse é um desses princípios. Ele não agirá na esfera do tempo, da eternidade passada à eternidade futura. Não importa quão longo seja esse período,
Deus não age independentemente do homem. Ele criou o universo independentemente do homem, mas a partir daí, ele limitou-se à cooperação do homem. Então, ele próprio está preso a esse grande princípio. Portanto, ele quer uma vontade humana que esteja em harmonia e seja compatível com a sua vontade divina e ecoe o seu desejo em oração. Não para iniciar um outro desejo, mas simplesmente para ecoar um desejo que já está ali na sua vontade. O item A diz: no universo há 3 vontades agora. É claro, no princípio havia apenas a vontade divina. E, é claro, mais tarde, depois da criação do homem, há a vontade humana. Mas antes da criação do homem, outra vontade veio à existência, uma vontade terrível, que é a vontade satânica. Os anjos também têm livre-arbítrio. Toda criatura criada por Deus tem uma vontade livre. E a vontade angelical originalmente era uma com a vontade divina. Mas Satanás, antes de tornar-se Satanás, Lúcifer orgulhou-se. Se você ler Isaías capítulo 14, 12 a 15, 5 vezes nesses versículos, Lúcifer referiu-se a ele mesmo. Eu farei, eu serei, eu. Antes daquelas palavras havia apenas uma vontade no universo, que era a vontade divina. Agora surge uma segunda vontade para desafiar e opor-se à vontade divina. O que ele disse? Número 1, ele disse: subirei acima dos céus. Número 2, exaltarei o meu trono. Número 3, me sentarei no monte da Assembleia, na parte do norte. Número 4, ele disse: subirei às mais altas nuvens. E, número 5, serei semelhante ao Altíssimo. Esta é a origem da vontade satânica, e essa vontade satânica ainda opera hoje. Portanto, agora há 2 vontades que estão em oposição uma à outra. A primeira é a vontade divina de Deus, e em oposição direta à vontade divina está a vontade satânica. A vontade divina é levada a cabo sem oposição nos céus, mas a vontade divina é muito oposta, recebe muita oposição na terra. A vontade satânica prevalece hoje, ela está num cosmos, na terra corrompida, onde Satanás usurpa o lugar de Deus. Ele não é o governante por direito da terra, mas ele usurpa esse governo. Portanto, hoje, a vontade humana é importantíssima. Ela está entre a vontade divina e a vontade satânica. Se a vontade humana estiver alinhada com a vontade divina e se opuser à vontade satânica, a vontade de Deus será feita na terra, assim como ela é feita no céu. Mas, se a vontade humana não estiver alinhada com a vontade divina, ouçam, ela automaticamente estará alinhada com a vontade satânica. Não pense que você pode ser neutro, dizendo: não, eu vou ficar só com a minha própria vontade, eu não sou pela vontade satânica. Não. Se você não estiver perfeitamente alinhado com a vontade divina,
você estará absolutamente alinhado com a vontade satânica. Que grande responsabilidade a igreja tem hoje, irmãos. Especialmente nós, irmãos, se estamos tomando a liderança, se temos responsabilidade, temos de guiar os santos nessa questão. Na questão de orar de maneira que alinhe a nossa vontade humana com a vontade divina. Espero que vejamos isso. O item B diz: Deus não agirá independentemente e não cumprirá sua vontade sozinho. Antes, ele fará sua vontade somente quando o seu povo concordar com ele e for um com ele. Na verdade, irmãos, isto se aplica não apenas àquilo que chamamos de aspecto negativo da vontade de Deus, que é a derrota de Satanás, mas também se aplica ao aspecto positivo da derrota de Deus, que é levar a cabo o seu dispensar. Deus se dispensa não a partir dos céus. Ele não derrama um dispensar do céu para a terra. Não, ele tem um canal na terra. Quando você ouviu o Evangelho e eu ouvi o Evangelho, eu não ouvi o Evangelho vindo do céu, eu ouvi através de um homem. Portanto, o dispensar de Deus vem a nós através de homens que são um com ele, cooperam com ele, e esse princípio sempre permanecerá até o final desta era. No aspecto negativo, Deus poderia facilmente derrotar Satanás. Se ele quisesse fazer sozinho, ele criou Satanás, ele poderia facilmente destruí-lo, mas ele não faz. Ele quer usar o homem, e ele apenas usará o homem para cumprir esse aspecto do seu propósito, que é a derrota do seu inimigo. Se houver uma vontade apenas no céu, Deus não se moverá. A vontade no céu é cumprida na terra somente quando nós, o seu povo, queremos que a vontade no céu seja feita na terra. Veremos isso quando, à medida em que prosseguirmos no esboço, que o desejo de Deus, na verdade, deve ser reproduzido em nós a tal ponto que se torne o nosso desejo. Não meramente que concordamos com o seu desejo. Não é meramente que nós aquecemos aquilo que ele quer. Não, isso tem que se tornar o que nós queremos. É isso que Deus está buscando, uma verdadeira harmonia de vontades. O que nós queremos de fato e desejamos seja exatamente o que ele quer e deseja. Isso é algo pelo que também devemos orar. Senhor, torna o desejo do teu coração o desejo do meu coração. E isso é algo que ele quer muito fazer. 2. Porque Deus age segundo as leis estabelecidas por ele, ele não anulará a vontade do homem na terra por sua própria vontade. Ele deu um livre-arbítrio para o homem e ele jamais viola o livre-arbítrio do homem. Assim como ele não fez com o de Lúcifer, ele poderia, mas não fez. Porque essa é uma lei que ele estabeleceu. Ele não usurpará a vontade do homem e agirá independentemente. Aqui há uns versículos maravilhosos no livro de Josué. Eu quero ler para vocês, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles tinham uma escolha. Eles podiam escolher servir os ídolos ou poderiam escolher servir o Senhor. Josué também teve uma escolha. E ele disse, a minha escolha é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A coisa aqui, irmãos, é que todos nós temos uma escolha. E no versículo 22 do mesmo capítulo, então disse o povo a Josué, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Irmãos, a vontade humana é tão importante nessa questão. É claro, é necessário que haja uma vontade sob um espírito regenerado. Não estamos falando da vontade humana, simplesmente falando, ou da força da vontade humana, mas deve haver uma escolha consciente do homem na terra diante de Deus para que Deus faça algo. Mesmo que, como mencionei anteriormente na questão do Evangelho, o Evangelho veio a nós, foi falado a nós através de homens. Então nós tivemos que escolher conscientemente, eu aceito isso ou não? E é por isso que uma criança muito nova, antes de escolher algo, ela não pode ser regenerada porque não tem a capacidade de fazer uma escolha consciente. Todo ser humano, cada pessoa tem que fazer as suas próprias escolhas conscientes e nunca podemos escolher por outras pessoas, nem pelos nossos filhos. Item 3. Tudo relacionado ao mover e à obra de Deus na terra pode ser cumprido apenas quando há uma vontade na terra que coopere com ele. Irmãos, esta afirmação é tremenda. Ela fala tudo relacionado ao mover e à obra de Deus na terra pode ser cumprido apenas quando há uma vontade na terra que coopere com ele. Recentemente, eu li a história do reavivamento no país de Gales e Evan Roberts era um mineiro de carvão, trabalhava em mina de carvão, que foi muito usado pelo Senhor. Não tanto pela pregação dele, mas muitíssimo pela sua oração. Ele era um tremendo homem de oração e um contemporâneo de Robert Roberts foi Jesse Penn Lewis. Jesse Penn Lewis escreveu um relato do reavivamento na Gaules e algo como 70.000 pessoas foram salvas naquele curto período de tempo em Gales, no país de Gales. A Jesse Penn Lewis disse que cada uma daquelas pessoas que foram salvas durante o reavivamento do país de Gales oraram por elas nominalmente. Pensem, ela disse que aquilo era feito em pequenos grupos, que ela chamava de círculos de oração, e nós chamamos de grupos vitais. Nominalmente, por nome. E está correto isso. Deus apenas move-se quando há um homem cuja vontade ecoa a vontade dele. Então ele pode agir. Se não houvesse aquela oração, não teria havido um reavivamento no país de Gales. Não poderia acontecer. Não há dúvida alguma que estava no coração de Deus fazer aquilo, mas ele teve de encontrar alguém que cooperasse com ele.
Vamos prosseguir agora. Número 4. Deus não pode fazer sozinho o que Ele quer. Isso pode nos surpreender. Deus não é onipotente? Será que há algo que Ele não pode fazer? Bem, economicamente falando, sim, há algo que Ele não pode fazer. Na esfera do tempo, Ele não pode agir sem a cooperação do homem, porque essa é uma lei dele mesmo. Ele somente faz com a cooperação da igreja. Ele cumpre a sua vontade por meio da igreja. Esse é um item crucial. Esse tipo de oração de que falamos não são orações individuais. É o ministério de oração da igreja. Não significa necessariamente que toda a igreja precisa se reunir e orar. Mas, eu lhes digo, não é algo individual. Pelo menos é necessário que você ore com um grupo vital a fim de posicionar-se no corpo e orar como corpo para tomar a posição que a igreja tem com o Cristo ascendido. Essa é a posição da igreja e essa é a oração da igreja. 5. Sempre que o povo de Deus tiver a sua vontade em harmonia com a vontade de Deus, a vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita no céu. Todos estamos familiarizados com Mateus capítulo 6. Em Mateus 6, o Senhor instruiu os discípulos a orar de uma determinada maneira. Ele não disse, quando vocês orarem, repitam estas palavras. Não, ele disse, orem desta maneira, orem assim. Ou seja, é um modelo que podemos seguir. Infelizmente, muita gente simplesmente reza a chamada oração do Pai Nosso. Quando eu era criança, eu fazia muito isso. Não é errado recitar. Por outro lado, o Senhor nunca nos disse para recitar. Ele disse, orai vós assim, dessa maneira. Ou seja, essa maneira é que antes de orarmos pelas nossas próprias coisas, nós oramos pela necessidade de Deus. Pai, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é santificado na terra hoje. Ele é blasfemado. Mas Deus tem uma necessidade. A necessidade de que o nome dele seja santificado. E Deus tem uma necessidade de que o seu reino, que está no céu, seja um reino na terra para substituir o reino satânico. Essa é uma necessidade tremenda no universo. Ele precisa que nós oremos por essa necessidade. Para que o reino do mundo torne-se o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, como fala Apocalipse capítulo 12. E número 3, que a vontade dele seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Ela tem de ser feita na terra. E nós estamos na terra. Satanás também está governando a terra a partir dos ares. Portanto, a responsabilidade das igrejas é santificar o nome do Pai na terra, torná-lo santo, torná-lo distinto, torná-lo não comum. A responsabilidade da igreja é permitir que a vontade dele seja realizada e cumprida na terra, de maneira que ao final desta era, o seu reino venha para a terra. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que devemos estar orando. Esse é o modelo que o Senhor nos deu em Mateus capítulo 6. Então, é claro, também oramos
segundo o padrão das nossas necessidades legítimas. Mas, se cuidarmos das necessidades de Deus, sabemos que todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. Quanto tempo, irmãos, nós usamos para orar pelas necessidades de Deus, comparando com a quantidade de tempo que usamos orando pelas nossas necessidades? Não apenas nós, mas há muitíssimos cristãos nesta terra. Diariamente, Deus está ouvindo a milhões, talvez centenas de milhões de orações. Eu imagino quantas dessas orações têm algo a ver com a necessidade verdadeira de Deus. É por isso que o Senhor precisa de nós em sua restauração. Na verdade, o que Ele precisa é de vencedores. Essa é a oração dos vencedores. Eles oram pela necessidade de Deus e, na verdade, eles trabalham junto com Deus para levar a cabo a sua vontade. Agora chegamos ao algarismo romano 2. A intenção de Deus é fazer a sua vontade por meio das orações dos crentes em união com Ele. Que coisa grandiosa! Ele faz a sua vontade mediante a nossa oração. Você já pensou quão poderosa é a oração da igreja? Se pudermos aprender a orar adequadamente, a nossa oração, a oração da igreja, na verdade, cumpre a vontade de Deus. Na verdade, ela opera junto com Ele para levar a cabo. Eu diria aqui, irmãos, que a nossa oração, na verdade, é uma oração de Deus com o homem, Deus e o homem, ou o homem e Deus orando juntos. É a nossa oração e também é a oração dele. Ele ora e coopera. Na verdade, essa oração não é iniciada por nós. Portanto, não deveríamos chamá-la de nossa oração, mas deveríamos chamá-la do que ela é, ou seja, a oração dele sendo ecoada por nós e sendo orada por nós. Vamos ver isso daqui a pouco. Letra A. O povo de Deus deve orar antes de Deus mover-se na terra para cumprir a sua vontade. Deve haver um mover na terra antes que haja um mover no céu. Imaginem, Deus está no céu com a sua vontade eterna, querendo cumprir, realizar muitas coisas, muito mais do que podemos imaginar aqui na terra. E é como uma fila muito comprida, parada ali no céu. Nada pode mover-se enquanto não houver um mover na terra. Assim que houver um mover na terra, poderá haver um mover no céu. Letra B. A oração mais agradável a Deus é aquela que pede o cumprimento da sua vontade. Deus é gracioso e, como eu disse, muitos tipos de orações que são feitas mesmo agora, não creio que muitas delas tenham a ver com o cumprimento da vontade dele. Contudo, ele ainda pode responder a essas orações, mas essa não é a oração mais agradável a ele. É como um pai que pode permitir algo aos seus filhos, mas pode não estar satisfeito com isso. Mas se o filho pede algo que o pai já quer fazer, ele vai fazer isso com alegria. Letra C. Deus deseja que trabalhemos com Ele para cumprir a sua vontade. Vocês já pensaram nisso? A principal maneira de trabalharmos com Deus para o cumprimento da sua vontade
é orar. Eu creio que precisamos ter os nossos pensamentos, nossos conceitos mudados nessa questão. Quando pensamos em trabalhar juntamente com Deus, normalmente pensamos em atividades, pregação do Evangelho, ensinar a verdade, apacentar as pessoas. O que precisamos fazer, todas essas coisas precisamos fazer, profetizar, todas essas coisas. Mas a verdadeira cooperação com Deus para cumprir a sua vontade ocorre quando oramos. É por isso que o ministério de oração da igreja e a reunião de oração da igreja são tão cruciais. Porque é aí e que estamos, de fato, trabalhando com Ele, juntamente com Ele. Mesmo nesta época difícil de nós nos reunirmos, não deixemos de nos reunir para orar. Ainda precisamos orar e precisamos orar juntos para cooperarmos com Deus. O propósito da oração é sermos um com a vontade de Deus, para que Deus possa trabalhar na terra a fim de cumprir o seu propósito. E aqui temos alguns versículos cruciais. Eu sei que vocês estão familiarizados com ele, mas deixe-me ler para vocês Romanos capítulo 8, versículos 26 a 29. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza. Vejam, irmãos, não somos apenas nós orando, mas é nós e o Espírito orando. Nós começamos a orar e o Espírito une-se em nossa oração para nos ajudar a orar. Por quê? Porque não sabemos orar como é necessário. Não é verdade isso? É verdade. Nós não sabemos como orar. Mas parece que muitos de nós sabem como orar. Podemos facilmente fazer uma oração, porque já temos algo em mente ou no coração. Bem, Romanos 8 diz que não sabemos orar como é necessário, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Bem, eu vou pular agora para o versículo 34 que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual também está à direita de Deus e também intercede por nós. Uma nota de rodapé maravilhosa no versículo 34, eu quero ler para vocês e espero que quando vocês estudarem, vocês tomem essa nota e leem-na novamente. E fala, neste versículo, o 34, é Cristo que intercede por nós. Contudo, no versículo 26, é o Espírito. Não há dois intercessores, mas um só, o Senhor Espírito. Ele intercede por nós nos dois extremos. Num extremo, ele é o Espírito que está em nós, provavelmente iniciando a intercessão por nós. No outro extremo, ele é o Senhor Cristo, que está à direita de Deus, provavelmente completando a intercessão por nós. Não é maravilhoso isso? Esse tipo de oração não é meramente o homem orar para Deus, o homem orando para Deus. Não é isso. Porque essa oração nem mesmo é iniciada pelo homem. De acordo com esses versículos e segundo a nossa experiência, nós temos um sentimento, temos um encargo, nós sentimos uma necessidade de orar.
mas não sabemos como orar. Mas basta começarmos. Se simplesmente abrirmos a nossa boca com a intenção de contatar o Espírito, ele se unirá a nós. E então ele iniciará a oração que não sabemos fazer. Irmãos, isso é necessário e veremos isso mais adiante. Isso exige que nós gastemos uma boa quantidade de tempo simplesmente para contatá-lo. Não pulando para uma lista de itens para orar por eles. Mas precisamos de tempo para contatar o Espírito, para inspirar o Espírito, para absorver o Espírito e permitir que o Espírito inicie a oração. Até mesmo quando temos nossa oração coletiva, vou fazer um comentário, não é nada além de um comentário. Algumas igrejas gostam de usar uma lista de coisas para orar. Não me oponho a isso, mas eu lhes digo, não comece com a lista. Comece contatando o Espírito. Quanto mais, melhor. Quanto mais tempo, melhor. E deixe o Espírito iniciar a oração. Talvez não seja o número 1 da nossa lista que o Espírito quer orar. Talvez seja o item número 9. E ele pode querer gastar toda a reunião de oração só no item 9. Como saberemos isso? Temos de contatá-lo e temos de permitir que ele nos impressione com a sua intenção. E então, e somente então, saberemos como orar. 2. Se não trabalharmos juntos com Deus em oração para a sua vontade ser cumprida na terra, assim como é no céu, ele não poderá mover-se na terra para cumprir a sua vontade. Uau! O homem, na verdade, pode parar Deus, impedir Deus de mover-se na terra. Isso é tremendo. E essa é a razão de Deus ter muita dificuldade de mover-se na terra. Satanás se opõe a ele, e aqueles que se alinham a vontade deles com a de Satanás também se opõem ao mover de Deus na terra. Então, quem na terra, na verdade, está orando a oração necessária para Deus mover-se na terra? Nós devemos ser esse povo. 3. Se formos um com o Senhor, desejaremos o que Deus deseja, e a nossa vontade se tornará a vontade de Deus. Isso significa que gastamos um tempo suficiente com Ele para nos mesclar com Ele, de maneira que os nossos pensamentos são renovados para tornarem-se compatíveis com os pensamentos deles e para querermos exatamente aquilo que Deus quer. É isso que Ele busca. João, capítulo 15, versículo 7, é um versículo muito bom a esse respeito, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu diria que esse versículo é muito mal compreendido, porque a maioria das pessoas enfatizam apenas a última parte: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu quero um carro novo, então vai ser feito para mim. Mas há um pré-requisito. O pré-requisito é a primeira parte do versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Essa é a condição. Se você satisfizer essa condição, então você pode pedir o que quiser.
porque você está permanecendo nele, as palavras dele estão permanecendo em você. Então, o que você quiser será compatível com o que ele quer. E então ele responderá essa oração. Portanto, precisamos ter um entendimento claro desse versículo. E eu gosto do fato de que, quando você lê os versículos anteriores em João 15, ele fala de nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, mas quando chega no versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, as palavras permanecerem em nós equivalem ao próprio Cristo permanecer em nós. Em Efésios capítulo 3, versículo 17, ele fala de Cristo habitar no nosso coração. E em Colossenses 3,16, fala da palavra de Cristo habitar ricamente em nós. As palavras gregas para habitar e fazer a sua casa, a raiz é quase idêntica, é a mesma. Isso significa que, para que a palavra de Cristo habitar em nós, equivale a Cristo habitar em nós, no nosso coração. Porque essa palavra é a pessoa, a própria pessoa. Não podemos separar a pessoa das suas palavras. Se as palavras dele estiverem em nós, essas palavras renovarão a nossa mente, renovarão a nossa vontade, farão com que sejamos um com a vontade dele. Então, tudo o que pedirmos, mesmo que pensemos que seja a nossa vontade, é a vontade dele. Isso é maravilhoso. Essa é a verdadeira oração. Número 4. A oração para o cumprimento da vontade de Deus não é pedir que Deus cumpra o que nós queremos que ele faça, mas perguntar a Deus o que ele quer cumprir. Essa oração é a entrada da vontade de Deus na terra. Portanto, se quisermos orar, qual é a primeira coisa pela qual temos de orar? Devemos dizer: Senhor, Senhor, o que tu queres fazer? Não é, Senhor, não é o que eu quero que tu faças, mas, Senhor, agora, neste momento, o que está no teu coração com relação à igreja, com relação, ou se eu estiver orando individualmente a meu respeito, o que está no teu coração agora? Qual é a tua vontade, Senhor, para este momento? Se eu não perguntar, eu não saberei. E não posso achar que eu sei. Item D. É maravilhoso, precisamos gastar algum tempo aqui. A oração para a vontade de Deus ser feita na terra consiste de 4 passos. O primeiro passo é que Deus tem uma intenção, ele tem uma vontade. Ele quer fazer algo segundo a sua vontade. Eu repito, você não pode orar adequadamente enquanto não souber que vontade é essa. Porque é aí que começam as orações genuínas. Começam com a intenção de Deus, segundo a vontade dele. E a segunda coisa é que ele revela a sua vontade a nós pelo Espírito, para conhecermos a sua vontade. Precisamos gastar um tempo adequado com ele, para que ele revele o que está no coração dele para nós. Então, conheceremos a vontade dele e então poderemos orar. Eu quero acrescentar um versículo aqui que não está no esboço, que é Amós. Amós capítulo 3, versículo 7. Que fala, Amós 3, 7.
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E então, o terceiro passo é que nós ecoamos e devolvemos a sua vontade a Ele por meio da oração. E número 4, Deus cumpre a sua obra segundo a sua vontade. Eu aprecio esses 4 itens e quero mencionar a vocês alguns casos das Escrituras que ilustram esses 4 itens. O primeiro que eu quero mencionar está em Daniel, capítulo 9. Daniel havia lido no livro de Jeremias a respeito do cativeiro do povo de Deus em Babilônia. Não sei como Daniel tinha o livro de Jeremias lá em Babilônia, mas ele tinha. E ele o leu. E a partir daquela palavra, das palavras de Deus permanecerem nele, ele viu a intenção de Deus, que aquele cativeiro deveria durar apenas 70 anos. Então ele orou aquilo, dia e noite. Oh, que exemplo tremendo! Ele uniu-se aos pensamentos de Deus, uniu-se ao desejo e à vontade de Deus, e o desejo e vontade de Deus tornaram-se o desejo e vontade de Daniel. Então ele orou de acordo com o desejo dele e Deus cumpriu o que ele desejava. Espero que vocês consigam ver isso, isso é muito maravilhoso. Outro caso que quero mencionar está em Mateus capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler primeiro. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado a si os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade. Vejam a sequência aqui, irmãos. Primeiro, o Senhor é tocado de compaixão, ele se compadece, porque o povo na multidão precisava de ser cuidado, precisava de apacentamento. Então, ele pede que eles orem, que eles roguem ao Senhor. E eles oraram, e como resultado da oração deles, ele enviou os 12 para cumprir a sua vontade. Esses são os 4 pontos. Vou mencionar mais um caso e prosseguiremos. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 37, esse versículo diz: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Aqui estão novamente os 4 passos. Número 1, Deus tem uma intenção. A intenção de multiplicar o seu povo de uma maneira grande, para ter um grande número de homens. Então, ele precisa que o homem peça a ele. Ele falei, permitirei que eu seja solicitado. Então, os homens pedem a ele, solicitam a ele, e ele cumpre aquilo que ele quer fazer. Irmãos, isso é tão maravilhoso que nos mostra a mecânica da oração. Como ela funciona? Começa com Deus, o homem coopera, e então Deus tem uma maneira de cumprir. É maravilhoso demais. Ok. Vamos prosseguir. Item E. Deus precisa que exercitemos o nosso espírito
com a nossa vontade ressurreta, para orar segundo a sua vontade divina, a fim de que Cristo seja manifestado e desfrutado por nós, para a vida do corpo ser praticada por nós e para o corpo de Cristo ser edificado por meio de nós. Então aqui, o versículo crucial é Romanos capítulo 12, que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Essa apresentação do corpo é uma escolha da nossa vontade. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso serviço racional. E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E, segundo o contexto, Romanos capítulo 12, todo o capítulo 12, trata da vida do corpo e de viver na realidade dessa vida do corpo e edificar o corpo. E edificar o corpo começa com a vontade humana fazer uma escolha e provar qual é a vontade de Deus. Experimentar qual é a vontade de Deus. Ok, eu tinha mais uma coisa com relação a isso, que é que cada oração adequada é resultado da intenção de Deus entrar na intenção do homem. Um bom exemplo disso é a intercessão de Abraão por Ló, em Gênesis 18. Abraão, ele não acordou um dia de manhã e falou para sua esposa Sara: hoje precisamos orar por Ló. Não, na verdade, ele não estava nem ciente da situação ou da necessidade de Ló, ele não sabia de nada. Até que 3 homens foram até a tenda dele, segundo a Bíblia. 2 daqueles homens eram anjos e o terceiro era o Senhor. E você vai perguntar, como que o Senhor pôde ir até Abraão antes de encarnar? Eu não sei, mas ali é o Senhor que fez aquilo. E o que aconteceu é que por meio de um processo, um longo processo de comunhão, Sara preparou uma refeição, eles comeram juntos, gastaram um longo tempo juntos. Então os 3 homens, parecia que eles estavam indo embora, e Abraão os seguiu para fora da tenda. Depois que eles saíram, o Senhor disse: como que eu posso esconder do meu amigo o que está no meu coração? E ele começou a falar com Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra. Então, a intenção de Deus foi revelada através daquele falar para Abraão. E então, somente aí, Abraão intercede por Ló, e vocês conhecem o restante da história. Foi cumprido. Outro grande exemplo disso está em Atos capítulo 13, de 1 a 3, vou ler esses versículos para vocês. Ora, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e mestres, e aí vem os nomes dos profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Isso é significativo. Eles estavam ministrando ao Senhor. E enquanto eles ministravam ao Senhor, o Espírito falou. E o Espírito disse: separai-me agora
Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, tendo jejuado e orado e impondo-lhes as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo. Então, quem os enviou? O Espírito os enviou, mas os enviou pelos outros irmãos. E esse envio tornou-se uma virada principal no mover de Deus na terra, dos judeus para os gentios. Eu repito, quando aqueles 5 irmãos se reuniram aquela manhã para orar, eles não falaram um para o outro, vamos orar para que o mover do Senhor passe do mundo judeu para o mundo gentil. Eles não tinham essa ideia, não tinham esse conceito. Eles não podiam nem imaginar isso. Mas vejam a sequência aqui. Eles ministravam ao Senhor, serviam ao Senhor. Você pode dizer que eles estavam orando? Eu não acho. Aqui não fala que eles oravam. Aqui fala, e servindo eles ao Senhor. Eles cuidavam daquilo que o Senhor cuidava. Eles se mesclavam com Ele. E no processo, a próxima coisa que aconteceu, o Espírito Santo falou. Uma vez que o Espírito Santo falou, então eles sabiam pelo que orar. Então o versículo seguinte diz que eles oraram. Não é maravilhoso? Que todas as nossas reuniões de oração sejam as reuniões de oração de Atos 13. Espero que o Senhor restaure esse tipo de oração. De que nós não abramos imediatamente a nossa boca e comece a sair coisas. Não. A primeira coisa que fazemos é parar. Paramos a nós mesmos, paramos a nossa mente, paramos nossas emoções, paramos a nossa vontade, ficamos em silêncio, calmos no nosso ser interior. Não comece a falar imediatamente. E aqui quero mencionar outro versículo, Salmo 131, versículo 2, que fala: como a criança desmamada se aquieta nos braços de uma mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Fiz calar e sossegar a minha alma. É muito mais forte ficar em silêncio. É necessário ter um espírito mais forte para calar do que para falar. Precisamos fazer calar e sossegar todo o nosso ser. Isso é que é necessário para orar e não já começar falando imediatamente. Mas esperar que o Espírito fale. E enquanto esperamos, podemos perguntar ao Espírito. No Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor e isso eu buscarei, que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Precisamos meditar, perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho algumas coisas no meu coração que eu gostaria de trazer a Ti. Que eu quero perguntar a Ti, Senhor, o que está no Teu coração? Antes mesmo de falar o que está no meu coração, Senhor, vamos conversar sobre o que está no Teu coração. Pergunte a Ele e espere, dê tempo para que Ele fale. E então nos guie na nossa oração. Ok? Item 1. Um homem de oração genuíno é alguém que tem seus desejos totalmente mesclados com os de Deus e cujos pensamentos são totalmente um com os pensamentos de Deus. Ele é um homem no qual o desejo de Deus está gravado, um homem de revelação, cujo coração é uma duplicação do coração de Deus. O melhor exemplo dessa pessoa
Já mencionei Daniel e Abraão. O melhor exemplo é Samuel. 1 de Samuel 2,35 fala: E levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Esse era Samuel. Ele fará segundo o que está no meu coração e a minha mente. E 1 de Samuel 3,21, continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Novamente, Samuel permitia que as palavras do Senhor permanecessem nele. Então ele tornou o seu coração uma duplicação, uma reprodução do coração de Deus. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12:23. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Esse é um genuíno homem de oração. Número 2. Quando vamos ao Senhor em oração, precisamos permitir que o Espírito mescle os nossos desejos aos dele, guie os nossos pensamentos aos dele e grave o seu desejo e pensamentos em nós. Irmãos, não recomendo isso como uma fórmula, mas não seria maravilhoso se começássemos a nossa reunião de oração com isso? Senhor, mescla os nossos desejos com os teus. Leva os nossos pensamentos aos teus. Grava os teus desejos e pensamentos em nós. Essa seria uma tremenda maneira de começar a nossa oração. Então, as orações que fazemos a Deus com seus desejos interiores serão preciosas, terão peso, serão valiosas para Ele e farão com que Satanás sofra perda. Agora chegamos ao último item, algarismo romano 3. Orações eficazes. Orações eficazes para que a vontade de Deus seja feita na terra são a expressão do desejo e intenção de Deus e são resultado de permanecermos no Senhor e de suas palavras permanecerem em nós. Aqui há duas coisas. Orações eficazes são a expressão, número 1, do desejo de Deus e também são resultado de permanecermos no Senhor. Se queremos que nossas orações sejam eficazes, as condições são essas. Número 1, elas têm de ser a expressão não do nosso desejo, mas a expressão do desejo e vontade de Deus, e intenção de Deus. E número 2, elas têm de ser resultado de permanecermos no Senhor e das palavras dele permanecerem em nós. Essas são as condições. A oração é o desejo do coração de Deus, passando por nós e retornando a Deus. Mesclando-se conosco, saturando-nos e então voltando de nós para Deus. O desejo nas nossas orações não tem origem em nós. Ele tem origem em Deus. E é o desejo nas nossas orações. Tem origem em Deus e é uma expressão do que Deus deseja. O desejo e a intenção de Deus são ungidos em nós por meio do Espírito. E assim são mesclados conosco pelo Espírito. E assim tornam-se o nosso desejo e intenção que expressamos a Deus em oração. Eu acho que estamos entendendo que começa com o desejo e intenção dele, o desejo e intenção dele vem a nós, são gravados em nós, são ungidos em nós, são mesclados em nós e torna-se o nosso desejo e intenção, e então nós devolvemos para ele isso e torna-se um desejo e intenção mesclado. 3.
Portanto, nossa oração é o desejo e a intenção de Deus, que tem origem em Deus, passa por nós e volta para Ele. Isso é verdadeira oração, irmãos. Esse é o tipo de oração que o Senhor precisa restaurar entre nós. Letra B. Todas as orações prevalecentes, orações que podem ser consideradas eficazes diante de Deus, são resultado de permanecermos no Senhor e permitirmos que suas palavras permaneçam em nós. Quando permanecemos no Senhor e suas palavras permanecem em nós, tocamos o sentimento de Deus e entendemos o seu desejo. Após tocarmos o sentimento de Deus e entendermos sua intenção, espontaneamente teremos em nós o seu desejo que provém das suas palavras. O desejo dele se tornará o nosso desejo, o que ele quer será o que nós queremos, e então oraremos segundo esse desejo. O Senhor responderá a esse tipo de oração, e assim a vontade de Deus será feita na terra como é feita no céu.